Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de Filosofia Taoísta. Hoje então vou falar sobre o cultivo da eficácia do vazio. A palavra cultivo em chinês é Shou Yang, Bao Yang. E esse Yang é nutrir, né? Cultivar. De que maneira nós podemos cultivar o Dao, né? Vejam que no dia a dia nós nos desgastamos, nos excedemos, nós nos cansamos excessivamente em muitas das coisas supérfluas. Às vezes nós ficamos muito cansados, por quê? Porque a gente não se revitaliza, não descansa o corpo e o espírito. E também não pratica a circulação do Qi, da energia vital, né? Então a gente fica extremamente cansado e esgotado. E é por isso que o taoísmo pensa que, principalmente, sobretudo, o Lao Tzu, no Dao De Jing, o taoísmo pensa que é possível nós nos recuperarmos energeticamente a partir de certas práticas, como a meditação, né? Como, por exemplo, o Tai Chi, e nós nos reconectamos, então, com a fonte da vida, né? Em chinês, a fonte da vida, esse Kan Yuan, é na verdade o próprio Dao, né? Então, num capítulo, por exemplo, do Dao De Jing, o Lao Tzu gosta sempre de nos dar, né, a imagem do vale. Ele diz assim: o espírito do vale nunca morre. Ku Shen Pu Si. Ku Shen, esse Ku é o vale e Shen é o espírito, né? Então, Pu Si quer dizer não morre, ou seja, a ideia de imortalidade, de imortal, de algo que nunca vai perecer, nunca vai morrer. É justamente por ser a fonte eterna da vida, né? Imagine uma nascente onde brotam e jorram águas vivas, né? Olha que bonito. Então vocês têm aí a imagem simbólica e real, né, dessa eficácia energética do Dao, tá? Então, o Wang Bansheng, por exemplo, nos diz que, por exemplo, quando o Lao Tzu fala o espírito do vale nunca morre, chama-se a fêmea misteriosa, essa fêmea misteriosa é Mu em chinês, que é a mãe, né? Lao Tzu também atribui justamente um poder de fecundidade à figura feminina, né? E aí o Dao é como se fosse a mãe do mundo, né? Mu em chinês. Então olha só o que diz o Wang Bansheng. Ku Shen Si Ku Zhong Yang De Wu. Ele diz que o espírito do vale é, na verdade, o vazio, o Wu, né? Do próprio vale, do espaço do vale, né? Então, Ku Wu Ben Shi You Xing De. Quer dizer, o vale tem forma, Shen Shi Wu Xing De, mas o espírito é Wu Xing, ou seja, sem forma, né? Gu De Wu Xing Zuo Yong Jiao Gu Shen. Portanto, a eficácia, né, do próprio vale, a eficácia sem forma do vale, ou seja, é justamente Ku Shen, o espírito do vale. Então, o espírito do vale, em termos simbólicos, né, e aí valendo-se da metáfora, Lao Tzu quer exprimir que a eficácia do espírito do vale, né, é justamente devido ao vazio, né? Então, imagine um vale montanhoso, repleto de vegetais e plantas, toda aquela riqueza, toda aquela variedade e profusão de seres, né, que é o nosso planeta Terra, cheio de coisas, por exemplo, né? 10 mil coisas. Mas tudo isso deve-se ao quê, né? Deve-se ao Wu, ao vazio, né? Lao Tzu gosta de usar a palavra Wu, que é vazio, Xu ou Chong, são todos sinônimos de vazio. Justamente o vazio, isso é uma concepção equivocada, não errada, mas equivocada de muitas pessoas que imaginam que o vazio é um espaço que não tem nada, como se, sabe, fosse uma ideia negativista, de negação da vida, de renúncia às coisas do mundo. E não é assim que os taoístas estão pensando. Então, por exemplo, imaginem que o vazio é ao contrário, é justamente uma plenitude, né? Um espaço cheio de vitalidade, cheio de energia, é uma matriz ilimitada, né? Uma reserva de potência infinita, de inesgotável eficácia. É isso que os taoístas estão pensando, e não no sentido de negação, de negatividade,
né? Porque a gente pode imaginar que o vazio como se fosse um lugar no qual o eu se dissolveria no nada, né? Do tipo assim. E não é isso que os taoístas estão pensando. Por isso, eu quero frisar aqui a ideia de eficácia, 作用. A palavra yong, eficácia, aparece em vários momentos do Tao Te Ching e em outros textos taoístas. Então vejam que o espírito do vale, né, ele produz eficácia. Lao Tzu, por exemplo, fala assim: as coisas têm proveito, né, a existência gera o proveitoso, mas quem produz a eficácia é o vazio, o né? Então aí a palavra yong é eficácia. Então, ao cultivarmos essa eficácia do vazio, nós estamos, na verdade, saindo e nos afastando das coisas supérfluas, artificiais. Vejam quantas coisas nós fazemos que são desnecessárias, né? Que prejudicam o nosso corpo e nosso espírito, no sentido de atrapalhar a nossa vida equilibrada, né? E cada vez mais hoje a gente percebe isso nas pessoas, né? Na gente, como nós somos atravessados por tantas agitações, por tantas ansiedades que acabam nos desgastando. E portanto a gente deve cultivar, justamente cultivar o vazio desse vale. Meditem nessa imagem do vazio, né, do vale, que é onde justamente nós meditamos. Acontece isso durante a meditação. Então, como eu estava dizendo, o vale aqui, e esse vazio do vale, não é um lugar negativo, né? Não é um lugar onde não tem nada. É essa falsa, equivocada interpretação, né? E vejam que é justamente quando o Lao Tzu fala Ku Shen Bu Shi, né? Quer dizer, o espírito do vale nunca morre, é porque é uma fonte eterna de revitalidade, de revitalização, onde nós podemos ter vitalidade, né? Isso é a própria ação misteriosa da fêmea, da mãe criadora, né? Shen Ping, Shen é a palavra misteriosa, né? Essa palavra misteriosa refere a uma dimensão do espírito, a dimensão da parte nossa espiritual. Vejam que o corpo e o espírito estão relacionados na visão taoísta, não dissociados. Já na tradição cristã, o corpo normalmente é denegrido, é desvalorizado, e o espírito é muito valorizado, né? Então há uma dissociação, como se nós tivéssemos que nos elevar ao espírito e abandonar o corpo, né? Mas no taoísmo não. Há uma harmonização entre corpo e espírito de tal forma que o espírito habita o meu corpo e o corpo também se relaciona com o espírito. Nós podemos dizer que nós podemos corporificar o espírito, né? E espiritualizar o corpo, né? Essa é a tarefa do cultivo taoísta, do Shouyan, Baoyan. Então, por exemplo, lá num texto do século IX depois de Cristo, Wu Nanzi é um livro taoísta de um pseudônimo chamado Wu Nanzi. Wu Nan quer dizer vazio, Nan é potência. Então, Wu Nanzi é o livro do mestre da potência do vazio, né? Nesse livro, o Wu Nanzi fala que nós temos duas coisas, né? Nós temos Jinsan, espírito, que é o Shan, o espírito do vale que eu estava dizendo, e também nós temos o corpo, Roti, né? Então eu vou ler aqui o Wu Nanzi, uma parte importantíssima, tá? 人的性格来自精神. A natureza humana vem do espírito, 精神, né? 人的生命来自精气. E a vida humana vem, né, da energia vital, do sopro, do jin qi. O qi, né, que é a palavra sopro vital. 二者相互依存而又无形无相. Ambos, olha só, mutuamente interagem e são sem forma e sem imagem, né? 都产生于自然. Todos eles se originam da natureza, da naturalidade, 自然. Vejo que um dos meus vídeos eu falei bastante de 自然, naturalidade, o modo de agir, né, da naturalidade. 就好像阴阳二气相互交合一样. É tal como o yin e yang, né, os sopros yin e yang, que mutuamente se interagem e se unificam, né, harmonizam, essa ideia da harmonia. 人的肉体是承载性格和生命的器具. E o corpo humano
Olha aí a ideia então do corpo humano é justamente 存在, carrega, né, a nossa natureza e a nossa vida. É um instrumento que carrega a nossa vida e a nossa natureza. Aqui a natureza é entendida como espírito. 这像好像一个火与柴草的关系一样, é tal como uma relação entre o fogo e a lenha, né? 只有柴草而没有火，就不可能会有炎热. Se nós tivermos apenas a lenha, mas não o fogo, nós não temos a produção do calor, né? Se, por exemplo, o fogo se afastar da lenha, então também não terá o brilho do fogo, né? Vejam só, aí ele fala, né, de maneira análoga, usando essa imagem da lenha, a relação entre lenha e fogo, né? 肉体如果失去了性格和生命，就不可能再生存下去。 Então, se o corpo humano perder a natureza e a vida, que é esse sopro do espírito que eu estava dizendo, então não pode mais existir, né? Então não existe mais. 而性格和生命也必须嫁借肉体才能显示自己的作用。 Mas a natureza e a vida, né, o próprio espírito, também precisam do corpo para que se possa manifestar a sua eficácia. É como se ele fizesse o seguinte: aquilo que é o espírito no seu estado de transcendência, ele precisa do estado material imanente para que possa se manifestarem com a sua eficácia. Então, é claro que 性格和生命这些属于精神性的东西，自然是无形无相. É claro que a vida, a natureza pertencem, né, são coisas do espírito, né, e são naturalmente 无形无相, ou seja, sem forma e sem imagem. 而永远存在的, mas eternamente existem, né? 肉体则属于至爱沉重的东西, mas o corpo pertence às coisas pesadas e grosseiras, né, no sentido grosseiro, pesado, e necessariamente morrem, né? 必然会死亡, 死亡é a morte, né? 死亡。 自然而然能够永存的精神灵魂, quer dizer, então naturalmente existe um espírito,灵魂, né, que subsiste, né, eternamente. 虽然无声无息, mesmo que seja sem som, mesmo que seja sem som, 无息 quer dizer não para, né, não cessa, ou seja, inextinguível. 但是就是永远存在, mas eternamente existe. 自然而然注定了死亡的肉体. Então ele vai continuar falando que mesmo o corpo perecendo, né, persiste, existe eternamente esse Shan, esse espírito, né? E que mesmo que o corpo morra, né, o corpo material, há a permanência do espírito. Mas a espiritualidade aqui taoísta é justamente esse momento de transmutação, onde nós nos conectamos agora com o espírito, né? Olha esse livro, que maravilhoso, né? Essa preciosidade, Wu Nanzi, nos falando da importância do espírito, mas não privilegiando, não sobrevalorizando o espírito em detrimento do corpo. O corpo é importante como um veículo, né, na transformação, no processo de cultivo taoísta do Dao, e é na medida em que nós prestamos atenção, observando nossos pensamentos, nossas sensações, nossos sentimentos, as nossas reações orgânicas, né, dentro do nosso corpo, em relação com a nossa parte mais interna dentro de nós, é que nós podemos então atingir um estado do vazio, né? O estado do vazio é harmônico, He, né? Esse estado do vazio, ele nos permite justamente nos desprender, dissolvendo o apego às aparências, saindo das convenções e justamente abandonando as superfluidades, né? Quantas coisas nós podemos, digamos assim, evitar, né? Pensamentos desnecessários, né? Eu vou falar isso em outro vídeo sobre moderação. Por hora, o importante é a gente contemplar o estar do momento presente, né? Naquilo que é essencial, naquilo que é importante para o nosso corpo, o Shanti, Roti, e também para o nosso espírito, Shan.
portanto, em conexão com a realidade espiritual do Shan, né, do espírito. É assim que os mestres taoístas procuravam e buscavam praticar nas artes taoístas essa riqueza, essa preciosidade, né, que é inesgotável, de inesgotável eficácia, de abundância e de vida ilimitada, tal como é a própria essência do Tao. Então, muito obrigado e curtam aí se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal, anotem aí, coloquem suas observações, indiquem para os seus amigos, nas redes sociais e divulguem. Então, muito obrigado, até a próxima!